Olá a todos, obrigado mais uma vez a quem nos acompanha no AgroMais. Estamos chegando no episódio 59 desse projeto que se iniciou com o objetivo de levar conteúdo sobre o agronegócio para que as pessoas possam cada vez mais conhecer, se interessar sobre temas relevantes e quererem, enfim, trabalhar dentro desse setor tão interessante. Muito obrigado aos parceiros da W Congress, da Rede Inove e Conecta Agro, que desde o começo apostam e acreditam aqui no projeto. E seguindo uma estratégia que a gente tem tido já há um bom tempo, estamos intercalando alguns episódios, a gente traz um convidado e outro episódio a gente escolhe um tema, muitas vezes relacionados aqui à sucessão familiar no agronegócio, que é o tema que foi o responsável pelo início desse projeto aqui do AgroMais. E é o que a gente vai fazer hoje, que é tratar sobre quais são os fatores condicionantes da sucessão. Então, hoje, o nosso episódio vai tratar desse tema, né, que a gente possa refletir um pouco sobre quais são os fatores que condicionam a sucessão. E, obviamente, o nosso foco aqui é o agronegócio. Iniciando a nossa discussão aqui, é importante que sempre a gente reforça de que a base desse material aqui foi a nossa dissertação do mestrado, que teve como objeto de pesquisa a sucessão familiar em 214 empresas do agronegócio, do norte do Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, a gente começou a estudar cada vez mais, aprofundar mais sobre o tema. E aqui, nesse tempo que a gente tem, nós não vamos trazer, obviamente, toda a discussão dos fatores, mas sim algumas reflexões e alguns insights para provocar você que está querendo conhecer mais sobre o tema da sucessão. E sempre baseado na pesquisa, sempre baseado na ciência. E aqui a gente traz já algumas reflexões de Stewart e Heath de 2012. Eles nos dizem o seguinte, que muitos são os fatores que influenciam diretamente no processo de sucessão em empresas familiares rurais, variando em grau de importância de acordo com a abordagem de diferentes teóricos. As múltiplas formas de enxergar o mundo pelos membros da família estão entre os principais fatores que impactam nesse ambiente. Então, o que eles querem nos dizer aqui? Que, basicamente, o que mais condiciona a sucessão familiar no agronegócio é a forma de enxergar o mundo de pais e filhos, por exemplo. Ou seja, a diferença de forma de enxergar. Os pais têm uma perspectiva e os filhos têm outra perspectiva. Por aí só a gente percebe os grandes desafios desse tema da sucessão. Então, segundo Stewart e Heath, estes sim são os principais fatores que influenciam diretamente. Obviamente, existem outros fatores, mas aqui a gente está tratando quais são os principais fatores que condicionam a sucessão. A gente aprofundando um pouco aqui, né, trazendo a visão de outros autores. Aqui a gente traz Zago 2013 e Stropassolas de 2006. O choque de ideias, ele origina-se porque os jovens possuem um grande desejo de implantar novos projetos e também novas atividades produtivas na empresa familiar rural. O que a gente estava falando agora antes aqui? A visão dos pais é uma, a visão dos filhos é outra. E aí você tem um choque de ideias. Esse choque de ideias faz com que os projetos travem, ou seja, os filhos muitas vezes têm um desejo de implantar novos projetos, novas atividades dentro da empresa da família. E os pais já não têm esta ambição, e os filhos têm. Por aí a gente começa a ter problemas na sucessão. Outro ponto impactante é a baixa participação dos filhos nas decisões importantes que interferem no desenvolvimento da empresa familiar rural, além da falta de liberdade no processo de sucessão familiar rural. Então, veja a complexidade que a gente tem aqui. Nós temos
Os filhos que até são chamados para participar de decisões dentro da empresa, porém, quando são decisões importantes, os pais acabam não pedindo opinião. Decisões como, por exemplo, novos investimentos, financiamentos de médio e longo prazo que vai impactar na vida da próxima geração, isso faz com que os filhos se desmotivem. Afinal de contas, eles não são ouvidos, eles não são chamados para participarem nas decisões que realmente impactam os negócios da família. E esse sim é um fator muito importante, é um fator que apareceu muito na nossa pesquisa, no nosso trabalho e que atrapalha muito, porque aqui tem um erro clássico dos pais. Talvez não seja um erro, talvez seja uma dificuldade de percepção ou até uma questão de querer proteger os filhos de decisões complexas. Mas, na verdade, você tem algo que os pais podem fazer pelos filhos, trazê-los para o meio do jogo, trazê-los para o meio das decisões complexas, porque aí sim os filhos vão crescer, vão poder aprender. E vejam a segunda parte aqui sobre a questão das filhas. Aqui fica muito claro, fica evidenciado o quanto ainda o setor ele é altamente machista, ou seja, muitos pais não consideram, primeiro, que a filha possa ser a sucessora nos empreendimentos da família. E segundo, quando tem que decidir qualquer coisa dentro da empresa da família, na maioria dos casos, as filhas, as mulheres, não são ouvidas. Isso apareceu muito na nossa pesquisa. Aqui tem uma outra percepção equivocada dos pais sobre tomada de decisão, onde você acaba excluindo um ou mais filhos, no caso aqui, filhas, do processo de tomada de decisão. Então, aqui é mais um fator que condiciona a questão da sucessão. E aqui trazendo mais alguns autores, lá em 2010, ainda debatendo esse tema sobre quais são os fatores que condicionam a sucessão, e aqui a gente escolheu alguns deles para que nesse vídeo você pudesse se motivar, você pudesse querer ficar curioso para entender mais sobre esse tema da sucessão. Então a gente escolheu aqui alguns temas, algumas provocações sobre os principais fatores que condicionam para que a sucessão ocorra ou para que a sucessão não ocorra, porque esse é o conceito, são fatores que condicionam haver ou não haver a sucessão. E aqui um outro fator que diz o seguinte, segundo esses autores que aqui estão: quanto mais jovem o filho for apresentado à gestão da empresa familiar rural, maiores serão as chances de que ele se interesse pela empresa da família e candidate-se a ser um sucessor. Então vejam, né, quando os pais nos perguntam qual é a idade, qual é a melhor idade para que eu comece um processo de sucessão dentro do empreendimento da família. Não tem melhor idade. Uma coisa fica muito clara aqui: quanto mais demorar, mais difícil fica. Ah, mas se eu começar cedo é garantia que vai dar certo? Não, não é garantia que vai dar certo. Mas a probabilidade de que dê certo, se você começar logo, se seu filho for inserido no ambiente de negócios da família o quanto antes, ela aumenta muito. Os estudos mostram isso, a pesquisa mostra isso. Não é um achômetro do Gabriel, não. A pesquisa mostra que quanto antes você começar esse processo de inserção dos seus filhos na empresa da família, maior a chance de que ele passe a se interessar pelo negócio da família e passe, sim, a tomar decisões, a pelo menos entender como isso funciona, mas principalmente que ele faça parte da gestão do empreendimento da família, que ele faça parte das tomadas de decisão. Isso é fundamental para que, de fato, as coisas aconteçam e aconteçam da melhor forma possível. Outra questão a ser considerada é quando o filho de um proprietário de empresa familiar rural tem a oportunidade de trabalhar fora da empresa da família. Isso é muito comum.
esse fato poderá intervir na sua decisão de permanecer na empresa familiar no futuro ou não, pois nesse caso ele está tendo a oportunidade de experimentar outras possibilidades, o que em algumas situações poderá determinar a sua saída da empresa da família. É o que dizem Lang e outros autores, 2013. O conhecimento adquirido pelo potencial sucessor ao longo de sua permanência na empresa familiar rural tem intrínseca relação com a sucessão, segundo o Du 2014. Então, olha que interessante. Como é que a gente pode avaliar esse ponto? Há muito tempo, o que se dizia? O que os pais queriam na geração anterior, na geração dos meus pais, por exemplo? Que os filhos saíssem para estudar, que os filhos não permanecessem na agricultura porque era muito sofrido. Você tinha um desgaste físico muito grande e baixa renda. Então, você saía para estudar. Se você estudasse, você não tinha como ficar. Então, se você quer ficar, você não vai estudar. Isso era no passado. Como é que acontece hoje? Se você quer ficar, se você quer, de fato, gerar renda para o empreendimento da família, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento para poder ter capacidade de gestão para gerir e tocar os negócios da família. Então, olha como a regra mudou. Porque hoje a gente precisa pensar em profissionalizar os negócios familiares. Só que olha que interessante aqui. Aqui já não tem garantia de nada. Bom, e se eu estudar, garantia que eu vá conseguir um trabalho melhor fora, eu posso voltar? Isso vai depender de uma série de fatores. Se essa propriedade da família vai gerar renda suficiente para que você, sim, possa voltar e tocar os empreendimentos da família e cuidar da sua família, eventualmente você vai formar uma nova família, aí sim você vai permanecer, você vai estudar e vai voltar, porque você tem uma série de oportunidades. Agora, é fator condicionante, sim, quando o jovem tem oportunidade de trabalhar em outro lugar, porque muitas vezes pode ser que ele goste desse lugar, que ele foi só para buscar experiência, e essa busca de experiência faz com que ele queira permanecer e não saia mais, e queira, de fato, ficar, construir uma carreira. Esse é um risco. Mas como é um risco, né, você não incentivar seus filhos a estudar. Então, tem que ter essa atenção. Saber que é um outro fator que condiciona haver ou não haver a sucessão. É importante essa clareza para você que está acompanhando esse material aqui. E caminhando, né, para a reta final do episódio 59 aqui do Agro Mais, de acordo com Massi, Shua e Krisman, 2008, são 3 os principais fatores que se refletem diretamente no processo de sucessão familiar rural. O primeiro é o fato de que todos os potenciais sucessores da família podem se recusar a assumir a gestão da empresa familiar rural. Isso é um fato. Daqui a pouco, todo mundo que tem condições não quer. Quer fazer outra coisa, quer ir embora, quer vender a sua parte, tá com outro trabalho, abrir outra empresa. Isso é um fato, que é perfeitamente possível de acontecer. O segundo fator dentro da família não aceitam nenhum dos potenciais sucessores. Então, vejam, né, quem tem potencial de ser o sucessor muitas vezes não é aceito pelos próprios pais, não entendem que aquele ou esse filho tem condições de dar conta da continuidade dos negócios da família. Por fim, pode ocorrer que as mesmas pessoas que detêm o comando da empresa familiar rural decidam não realizar a sucessão familiar, mesmo sabendo que existam potenciais sucessores aptos e dispostos a dar continuidade ao empreendimento da família. Então, essa é uma possibilidade. Os pais mesmo se dão conta, tomam a decisão, olha, não queremos que ninguém continue o nosso negócio, a gente quer vender. A gente vai vender, vai dividir o valor entre os filhos e cada um decide o que fazer. Essa é uma possibilidade, sim, muito realista. Inclusive, de acontecer, em muitos casos acontece. Né? Os pais preferem fazer a venda e não fazer a sucessão. Faz a venda e faz já a divisão
do patrimônio entre os filhos. Então, esse é um fator que pode se condicionar para que não aconteça a sucessão. E os últimos autores que a gente cita agora aqui, caminhando para que a gente possa encerrar esse episódio, autores lá de 2008, que dizem o seguinte, que o que irá determinar se a empresa familiar rural terá um sucessor ou não é o nível de investimento que essa empresa recebe ao longo de sua existência, principalmente no período em que os potenciais sucessores estiverem envolvidos em algumas atividades de gestão dentro da empresa da família. O volume de investimentos e o nível de profissionalização impactam diretamente no processo sucessório. A profissionalização das atividades do meio rural, da mesma forma, é um grande benefício dentro do processo de sucessão familiar. Então, para que a gente finalize essa reflexão aqui, para que a gente possa fechar o raciocínio sobre quais são os principais fatores condicionantes da sucessão, que é o tema central deste episódio aqui, do episódio 59, é ficar muito claro que o nível de profissionalização é um dos principais fatores. Se essa empresa não estiver num nível aceitável, num nível razoável de profissionalização do seu negócio, da sua gestão, é muito provável que a gente não tenha sucessão, porque os filhos muitas vezes não vão querer fazer parte de algo que não está organizado, eles preferem, muitas vezes, obviamente, se eles tiverem oportunidades, eles preferem buscarem outras alternativas no mercado de trabalho ou abrir outro empreendimento do que entrar para dentro de um negócio que não está minimamente organizado, ou pelo menos na visão dos filhos, ainda mais se eles não estiverem fazendo parte dessa gestão, que é um outro fator que a gente já falou aqui, que ele é fundamental, que os filhos façam parte das decisões, que os filhos façam parte da gestão, porque aumenta e muito a possibilidade, a probabilidade de que ocorra uma sucessão, e que ocorra uma sucessão com qualidade, com nível aceitável, que é sim o que interessa. Então, esta foi a nossa reflexão aqui, trazer para esse episódio quais são os fatores que condicionam haver ou não haver a sucessão nas empresas familiares. É importante que se diga de que a gente não trouxe, obviamente, todos os fatores, a gente trouxe alguns dos principais fatores que a gente destacou lá da nossa dissertação no mestrado ainda, que, na nossa opinião, são os principais fatores que podem condicionar ou não a sucessão. Existem, sim, atrelados a esses fatores, uma série de outros fatores, e eles estão muitas vezes relacionados, alguns não. A conjuntura deles, o conjunto desses fatores também podem potencializar para que ocorra ou que não ocorra a sucessão familiar nas empresas do agronegócio. Fica aqui o nosso agradecimento a você que está nos acompanhando, a você que está aqui acompanhando através do nosso canal no YouTube. Caso você não esteja inscrito, a gente pede que você possa fazer sua inscrição. Obrigado a você que está nos acompanhando já desde o início desse projeto, e obrigado aos nossos parceiros da W Congress, da Rede 9 e Conecta Agro por acreditarem nesse projeto. Esse projeto tem como objetivo disseminar informações, disseminar conhecimento a respeito do agronegócio. E esse episódio aqui tratou sobre os fatores condicionantes da sucessão. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.